E aí, pessoal, tudo bem? Bora para mais um mergulho profundo aqui no Deep Dive. Hoje a gente vai desvendar um tema super importante, né? Assédio moral e sexual. E para isso, a gente vai se aprofundar num documento acadêmico que, imagina, ajuda profissionais do direito a se prepararem para o INAM. Oh, uau! Terceiro Exame Nacional da Magistratura. O INAM. Ou seja, o nível de informação que a gente tem em mãos aqui é altíssimo. É isso aí. A ideia é que vocês saiam daqui craques no assunto, equipados para reconhecer, combater e, quem sabe, até prevenir esse tipo de abuso, né? Com certeza. Então, bora começar desvendando o assédio moral. Isso. Olha, o documento começa com um desafio, viu? Ele mostra várias tentativas de definir esse tipo de abuso e a gente logo percebe que não é tão simples assim, né? Definir assédio moral é um desafio, né? E até a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, reconhece isso. Mas sabe o que eu acho interessante? A gente pode usar as definições da OIT, né? De juristas, de psicólogos, para a gente entender melhor. Boa. Então explica pra gente quais são os pontos-chave que a gente precisa ter em mente. Olha, a gente pode destacar pelo menos 3 pontos principais, tá? Primeiro, a intencionalidade. O agressor, ele age de forma deliberada para humilhar e isolar a vítima. Segundo ponto, repetição e sistematização. A gente não está falando de um evento isolado, tá? Mas sim de um padrão de comportamento. Entendi. E, por último, o impacto psicológico. O foco está no dano à dignidade, à integridade e, muitas vezes, até ao emprego da vítima. Nossa, faz sentido. E o documento traz exemplos práticos de assédio moral, né? Sim. Eu achei chocante, por exemplo, a parte que fala sobre proibir sorrisos ou conversas no ambiente de trabalho. Pois é. Imagina. É de cair o queixo, né? Esses exemplos, eles mostram como o assédio moral muitas vezes se manifesta de forma sutil, né? O que torna ainda mais difícil de identificar. Aí que mora o perigo. É verdade. E além do assédio moral, o documento também aborda outros tipos, né? Sim. Quais são as diferenças entre eles e como a lei brasileira lida com cada um? Sim, o documento explora o assédio sexual, a intimidação sistemática, né? O famoso bullying. A intimidação sistemática virtual, o cyberbullying. Sei. E até o assédio institucional. Caramba. É um leque bem amplo, né? E cada tipo tem suas particularidades e implicações legais no Brasil. E por falar em implicações legais, o documento menciona algumas mudanças recentes na legislação brasileira, né? Sim. É importante a gente saber que no Brasil ainda não existe um código penal específico para assédio moral no trabalho, mas a vítima pode entrar com uma ação civil por danos. Isso. Já o assédio sexual, ele é criminalizado pelo artigo 216-A do Código Penal, o que significa que o agressor pode ser preso, dependendo da situação. Isso aí. E o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, parece estar cada vez mais de olho nessas questões, trabalhando para combatê-las dentro do próprio sistema judiciário. Com certeza. Inclusive, o documento cita um caso real do informativo de jurisprudência do CNJ, que eu achei super interessante. É o caso de um juiz acusado de assédio sexual. Nossa. É um exemplo real de como o sistema legal está lidando com esses casos na prática. Você sabia que a palavra jurisprudência se refere às decisões dos tribunais sobre um tema específico? Não. É como se fosse um guia de como a lei é aplicada na prática. Olha só. Que caso, hein? E a cultura brasileira, como entra nessa história toda? Será que ela influencia de alguma forma a ocorrência desses casos? Aqui entra a Marista de Freitas. Ela tem um trabalho incrível que conecta as características da cultura brasileira com as complexidades do assédio sexual no país. Que legal. E quais pontos ela destaca? Ela argumenta que a informalidade, o toque físico, duplo sentido tão comuns à nossa cultura, podem acabar confundindo os limites entre um simples flerte e um assédio. É como se a linha entre o que é aceitável e o que é abuso ficasse borrada, sabe? A cultura da cantada também entra em jogo, podendo, em alguns casos, minimizar a gravidade do assédio sexual. Nossa, faz muito sentido. Sem falar na nossa tendência a evitar o confronto, né? Muitas vezes, o medo de represálias e a vergonha acabam silenciando as vítimas. Exatamente. E isso perpetua o ciclo de abuso, que é terrível. É que é. Mas antes de a gente se aprofundar nesse ponto, que tal a gente falar um pouco sobre o stalking, o documento também aborda esse tema, inclusive classificando os diferentes tipos de stalker. Verdade. Tem o stalker rejeitado, o ressentido, o que busca intimidade, o incompetente e o operador. É isso aí. Uau. É de arrepiar. Essa lista é de arrepiar. Mas me explica uma coisa. O que define cada um desses tipos? Me explica. Cada um tem suas motivações e comportamentos específicos, mas todos são perigosos e podem causar danos sérios à vítima. O stalker rejeitado, por exemplo, é aquele que não aceita o fim de um relacionamento e passa a perseguir a ex-parceira ou ex-parceiro.
Já o stalker ressentido, ele guarda mágoas e busca vingança. Vingança. Enquanto o que busca intimidade, ele acredita que a vítima é a sua alma gêmea, mesmo sem conhecê-la de verdade. O stalker incompetente é aquele que não tem habilidades sociais e acaba usando o stalking como uma forma de tentar se aproximar da vítima. Entendi. E por fim, a gente tem o stalker predador, que é o mais perigoso de todos, pois o seu objetivo é controlar e dominar a vítima, usando o stalking como uma forma de assediá-la e intimidá-la. Nossa, que sinistro. É de arrepiar, né? E a legislação brasileira, como lido com essa questão do stalking, teve alguma mudança importante recentemente? Sim. Recentemente, o stalking foi criminalizado no Brasil pela Lei 14.811 de 2024. Olha só. Isso significa que perseguir alguém de forma obsessiva e invasiva agora é crime, com pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Que notícia boa. Mas me diz uma coisa, como o judiciário pode garantir a proteção das vítimas de stalking? Afinal, a lei sozinha não basta, né? Você tem toda a razão. O judiciário pode e deve atuar na proteção das vítimas, seja aplicando a lei de forma rigorosa, seja garantindo a efetividade das medidas protetivas, como a proibição de aproximação do stalker da vítima. Perfeito. E falando em proteção às vítimas, o documento também explora as implicações para o magistrado que comete assédio, né? É um assunto bem delicado, afinal estamos falando de alguém que deveria zelar pela justiça. Sim. E ele destaca que o assédio ou importunação sexual praticado por um magistrado contra terceirizadas ou servidoras dentro de uma unidade judiciária exige uma punição mais severa do que a simples censura. Afinal, a gravidade da conduta é muito maior quando o agressor está em uma posição de poder e autoridade. E o CNJ tem um papel fundamental nesse processo, né? Com certeza. O Conselho Nacional de Justiça tem atuado de forma mais incisiva na fiscalização e punição de juízes que cometem assédio, buscando garantir a integridade e a ética dentro do judiciário. E como o CNJ faz isso na prática? Quais são os mecanismos que ele utiliza para combater o assédio dentro do judiciário? Olha, o CNJ pode aplicar sanções mais graves do que as previstas pelo tribunal, como vimos no caso do juiz acusado de assédio sexual que você mencionou anteriormente. A pena de censura foi considerada insuficiente diante da gravidade das acusações, e o CNJ determinou a instauração de uma revisão disciplinar para avaliar a aplicação de uma punição mais severa. Uau, que poder! E além da punição, o CNJ também tem investido em políticas de prevenção e enfrentamento ao assédio. Certo. Sim, e a resolução CNJ NON 351 de 2020 é um ótimo exemplo disso. Essa resolução instituiu a política de prevenção e enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação no poder judiciário. Nossa. É um marco importante na luta contra o assédio dentro do sistema judicial. E essa resolução aborda apenas o assédio? Ou ela vai além disso? Ela vai além. A resolução também aborda a questão da discriminação no ambiente de trabalho do judiciário, buscando criar um ambiente mais justo e igualitário para todos. Que legal. E além da resolução, o CNJ também tem promovido programas de capacitação e sensibilização para magistrados e servidores, certo? Exatamente. A ideia é conscientizar sobre a importância de combater o assédio e a discriminação, promovendo uma mudança cultural dentro do judiciário. Muito bom. E o material que a gente está analisando também aborda a questão da competência para julgar juízes de diferentes instâncias que cometem assédio, não é? Isso. É um tema bem específico, mas é importante para a gente entender como o sistema funciona. Sim. Ele esclarece que, se o assédio for configurado como crime, a competência será da justiça comum, observando as regras gerais de competência territorial e funcional. Mas, no caso de crimes cometidos por juízes, a Constituição Federal define foros especiais para o julgamento, né? Exatamente. Tipo um julgamento especial, para quem tem cargo especial. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, o STF, é o foro competente para julgar os próprios ministros da Corte em casos de crimes comuns. Entendi. E o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, julga os membros dos tribunais de justiça, tribunais regionais federais e outros tribunais superiores. Certo. É importante lembrar que a competência para julgar esses casos varia de acordo com a instância do juiz envolvido. É um sistema complexo, mas que busca garantir a imparcialidade e a justiça nos julgamentos. Mas o importante é que, independente da instância, o assédio seja tratado com a seriedade que merece e que os responsáveis sejam punidos de acordo com a lei, né? Com certeza. E para finalizar essa parte do nosso mergulho, o material faz uma distinção importante entre bullying, blockbusting e mobbing. Me explica melhor essa diferença. É tudo a mesma coisa, tem nuances importantes aí. O bullying seria o assédio reiterado no ambiente escolar. O blockbusting, ou assédio imobiliário, acontece entre vizinhos em um condomínio. E o mobbing seria o assédio no ambiente de trabalho. Caramba, então o assédio pode se manifestar em diferentes esferas da vida, né? Não é só no
trabalho que a gente precisa ficar atento. Exatamente. O assédio é um problema complexo e multifacetado que precisa ser combatido em todas as suas formas. É uma luta que exige a participação de toda a sociedade. E já que a gente falou de assédio em diferentes contextos, Gustavo, voltar a atenção para o assédio sexual é um tema que exige muita atenção, né? E a legislação brasileira tem se tornado cada vez mais rigorosa nesse sentido. O artigo 216-A do Código Penal, como já mencionamos, define o crime de assédio sexual e estabelece uma pena de detenção de 1 a 2 anos para o agressor. É mole. Peraí, então quer dizer que qualquer tipo de constrangimento com o objetivo de obter vantagem sexual é crime. Isso inclui cantadas na rua ou no trabalho. Calma. É importante a gente entender as nuances, né? A lei é bem clara ao definir o que configura assédio sexual, tá? Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Então, me explica melhor. Qual a diferença entre uma cantada e o assédio sexual? A cantada, mesmo que às vezes inconveniente, é uma tentativa de sedução que pressupõe a possibilidade de recusa. Já o assédio sexual, ele se configura como uma forma de coação, onde a vítima se sente obrigada a ceder aos avanços do agressor por medo de represálias. É como se a vítima estivesse numa situação de ou você aceita ou sofre as consequências. Nossa, agora entendi. É uma diferença crucial, né? E a Marista de Freitas, que a gente mencionou antes, como ela aborda essa questão da cantada versus assédio no contexto da cultura brasileira? A Marista de Freitas, ela argumenta que a cantada, mesmo que inapropriada, não pode ser usada para justificar o assédio, que é uma forma de violência e coação. Ela também destaca a intencionalidade e a presença de chantagem como elementos-chave para caracterizar o assédio sexual. Faz sentido. Mas como a gente identifica esses elementos na prática? Afinal, nem sempre é fácil diferenciar, né? É verdade, não sempre é fácil. Mas a gente pode ficar de olho em alguns sinais, como, por exemplo, a insistência do agressor, mesmo após a vítima ter demonstrado desinteresse, a utilização de palavras ou gestos obscenos ou promessa de benefícios em troca de favores sexuais. Entendi. É preciso estar atento aos sinais e, principalmente, saber que qualquer pessoa pode ser vítima de assédio sexual, independentemente de gênero, orientação sexual, idade ou posição social. É um problema que afeta todos nós. Com certeza. E é por isso que a gente precisa falar sobre isso abertamente, sem medo de quebrar tabus. O silêncio só beneficia os agressores e perpetua a cultura do assédio. Falou e disse. E, por falar em quebrar tabus, o material também nos leva a refletir sobre as implicações para o magistrado que comete assédio, né? É um assunto bem delicado, mas que precisa ser discutido. Afinal, ninguém está acima da lei, certo? Exatamente. O Código de Ética da Magistratura Nacional, ele é bem claro ao proibir qualquer conduta que configure assédio moral, assédio sexual ou discriminação por parte dos magistrados. E a resolução CNJ Nuno 351/2020, ela reforça essa proibição, classificando o assédio sexual como uma infração disciplinar grave. Então quer dizer que um juiz que comete assédio sexual pode ser punido. Mas como isso funciona na prática? Quem julga um juiz? Sim, o juiz que comete assédio sexual está sujeito a punições severas que podem ir desde a censura até a perda do cargo. E o CNJ tem atuado de forma cada vez mais rigorosa na apuração e punição desses casos. A gente viu isso no exemplo do juiz acusado de assediar servidoras e terceirizadas, lembra? Lembro, sim. Nesse caso, a pena de censura aplicada pelo tribunal foi considerada branda diante da gravidade das acusações. E o CNJ determinou a instauração de uma revisão disciplinar para avaliar a aplicação de uma punição mais severa. Exatamente. Esse caso mostra que o CNJ está de olho e não tolera esse tipo de comportamento dentro do judiciário. E além da punição, o CNJ também tem promovido ações para prevenir o assédio, como a criação de canais de denúncia e a realização de campanhas de conscientização. Esses canais de denúncia são anônimos. Como as pessoas podem denunciar um caso de assédio dentro do judiciário? Sim, os canais de denúncia podem ser anônimos. O importante é que as vítimas se sintam seguras para denunciar e que saibam que suas denúncias serão levadas a sério. Que bom saber. E voltando a Maria Esther de Freitas, ela destaca como a sensualidade, o erotismo tão presentes na cultura brasileira podem, por vezes, dificultar a identificação do assédio sexual, né? É como se a gente naturalizasse certos comportamentos que, na verdade, são abusivos. É isso mesmo. A informalidade, o toque físico, o duplo sentido, que são tão comuns na nossa cultura, podem criar um ambiente em que os limites do aceitável se tornam mais nebulosos, dificultando a identificação do assédio sexual. E a autora também critica a cultura da cantada, que muitas vezes é usada para minimizar a gravidade do assédio sexual, né? Como se dissesse, foi só uma cantada, não precisa levar a sério. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Exatamente. A cantada, mesmo que inapropriada, não pode ser usada como justificativa para o assédio, que é uma forma de violência e coação. É preciso ter em mente que a liberdade sexual de cada um deve ser respeitada e que ninguém tem o direito de constranger ou assediar outra pessoa. Falou e disse.
E a autora também aponta o silêncio e a omissão como grandes obstáculos no combate ao assédio sexual, né? Muitas vezes as vítimas se calam por medo, vergonha ou por não confiarem nas instituições. É verdade. E essa postura de esconder a sujeira debaixo do tapete só contribui para a perpetuação da violência e da impunidade. É preciso romper com essa cultura do silêncio e criar um ambiente em que as vítimas se sintam seguras para denunciar e buscar ajuda. Mas como a gente pode fazer isso na prática? Como incentivar as vítimas a denunciar e romper esse ciclo de silêncio? Acho que a educação é fundamental. A gente precisa ensinar desde cedo sobre o que é assédio, como identificá-lo e como denunciá-lo. É importante também que as instituições, como escolas, universidades e empresas, criem mecanismos eficazes de denúncia e acolhimento às vítimas, garantindo que elas se sintam seguras e protegidas. E a sociedade como um todo precisa se engajar nessa luta, né? Não adianta só as vítimas se posicionarem. A gente precisa, como sociedade, repudiar o assédio sexual e criar uma cultura de respeito e igualdade. Concordo plenamente. É uma luta de todos nós. E você, para você, o que acha de tudo isso? Já presenciou ou sofreu algum tipo de assédio? Como você acha que podemos combater essa forma de violência? Compartilhe suas reflexões com a gente. E chegamos à parte final do nosso mergulho profundo. É isso aí. Para fechar com chave de ouro, a gente vai se aprofundar no assédio moral. É um problema que, infelizmente, ainda é muito comum no ambiente de trabalho. A gente já deu uma pincelada no assunto lá no começo, mas agora é hora de analisar a fundo essa forma de violência, né? É verdade. E aí você se lembra daqueles 3 pontos-chave que a gente destacou para identificar o assédio moral? Sim. A intencionalidade do agressor, a repetição e a sistematização do comportamento abusivo. Isso. O impacto psicológico na vítima. Me lembro. Inclusive, o documento traz exemplos bem específicos de como o assédio moral se manifesta na prática, né? Sim. A proibição de sorrir ou conversar no ambiente de trabalho, por exemplo. Me deixou de queixo caído. Pois é. Esses exemplos, eles mostram como o assédio moral pode ser sorrateiro, né? Se manifestando de formas sutis, difíceis de identificar. É como um veneno que vai contaminando o ambiente aos poucos, sabe? E o impacto psicológico na vítima pode ser devastador. Nossa, cara, com certeza. A gente não pode subestimar o poder de destruição do assédio moral, né? A vítima pode desenvolver problemas de autoestima, ansiedade, depressão, até mesmo síndrome do pânico. É um sofrimento que vai muito além do ambiente de trabalho. Exatamente. E é importante lembrar que o assédio moral não afeta apenas a saúde mental da vítima, né, mas também a sua vida profissional. A pessoa assediada, ela pode ter o seu desempenho prejudicado, ser isolada pelos colegas e até mesmo perder o emprego, né? Um ataque em várias frentes. É um problema gravíssimo que precisa ser combatido com rigor. E o nosso material de estudo, ele detalha as implicações legais do assédio moral no Brasil, né? Sim. O que a lei diz sobre isso. Olha, apesar de ainda não existir um crime específico por assédio moral no trabalho no Código Penal brasileiro, a vítima, ela pode buscar reparação na Justiça Civil. E como isso funciona na prática? A vítima pode processar o agressor. E a empresa? Sim. A vítima pode processar tanto o agressor quanto a empresa, com base nos artigos 186 e 927 do Código Civil. Esses artigos tratam da responsabilidade por atos ilícitos e da reparação por danos morais, ou seja, a vítima pode ser indenizada pelo sofrimento que passou. Que bom saber que a lei ampara as vítimas, né? Mesmo que ainda não exista um crime específico para o assédio moral no trabalho. E a jurisprudência brasileira, como tem se posicionado em relação a esse tema? A jurisprudência brasileira, ela tem reconhecido cada vez mais o direito das vítimas de assédio moral à indenização por danos morais. Os tribunais têm entendido que o sofrimento psicológico, os prejuízos causados à vida profissional e pessoal da vítima devem ser reparados. Então, se você está sofrendo assédio moral no trabalho, saiba que você não está sozinho e que a justiça pode ser um caminho para a reparação dos danos que você sofreu. Não tenha medo de buscar seus direitos. Com certeza. E além da justiça, existem outras medidas que podem ser tomadas para combater o assédio moral no ambiente de trabalho. Tipo, o que mais pode ser feito? As empresas podem, por exemplo, criar políticas internas de prevenção e combate ao assédio, né? Realizar treinamentos para gestores e funcionários e promover um ambiente de trabalho mais respeitoso, mais colaborativo. A cultura da empresa faz toda a diferença, né? Um ambiente de trabalho saudável e respeitoso é fundamental para prevenir o assédio moral. Exatamente. E os próprios trabalhadores também podem se mobilizar, né? Sim. Criando comissões de ética, denunciando os casos de assédio aos órgãos competentes e, principalmente, se unindo para combater esse problema. Afinal, a união faz a força, né? Falou e disse. E para finalizar o nosso mergulho profundo no tema do assédio, vamos voltar àquela análise sobre os diferentes tipos de stalkers.
Lembra deles? Sim. O stalker rejeitado, o ressentido, o que busca intimidade, o incompetente e o predador. Me lembro. É importante a gente entender que o stalking pode se manifestar de diversas formas, né? E ter motivações variadas. Cada tipo de stalker tem suas peculiaridades e representa um nível diferente de perigo para a vítima. Isso aí. E a Lei 11.811 de 2024, que criminalizou o stalking no Brasil, foi um passo importantíssimo na proteção das vítimas, né? Foi aí. Agora, perseguir alguém de forma obsessiva e invasiva é crime? E os stalkers podem ser punidos com mais rigor. É verdade. Sem dúvida. Essa lei foi uma vitória para as vítimas de stalking, que muitas vezes se sentiam impotentes diante da perseguição obsessiva do agressor. E o judiciário tem um papel fundamental na aplicação dessa lei, né? Garantindo que os stalkers sejam punidos e que as vítimas sejam protegidas. É verdade. Mas, para além da lei, é fundamental que a sociedade se conscientize sobre a gravidade do stalking, né? E sobre a importância de denunciar. O silêncio só protege os agressores, né? E perpetua o ciclo de violência. Concordo plenamente. É preciso romper o silêncio e criar uma cultura de respeito e proteção às vítimas. E você, o que achou de tudo isso? Esperamos que esse mergulho profundo no tema do assédio tenha te proporcionado mais conhecimento, te inspirado a se juntar a essa luta. Isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Esperamos que vocês tenham curtido essa jornada pelo complexo mundo do assédio. Lembre-se, o conhecimento é a nossa maior arma contra a violência e a injustiça. E nunca se esqueçam, se você está sofrendo algum tipo de assédio, denuncie, não se cale. Existem leis e instituições que podem te ajudar. Juntos a gente pode construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde o respeito e a dignidade humana sejam valores inegociáveis. Até a próxima, pessoal. Fiquem ligados no The Deep Dive.